No Enem de 2019 caiu um tema que para mim foi o crucial para que eu realmente pudesse passar no vestibular. É o acesso e a democratização do cinema no Brasil. Olhei isso e eu falei, meu Deus, tô preocupado porque eu tenho muita coisa para falar. Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Davi Andrade e bem-vindos novamente ao canal do Quitos. Nesta temporada focaremos especificamente em cinema, lembrando sempre que este projeto é financiado pelo programa VAI da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e dando um salve para a nossa apoiadora, a Filmica, um streaming de cinema autoral, cult e independente. E agradecendo também à Biblioteca Prefeito Prestes Maia por nos permitir usar seu espaço para gravar este projeto. Neste primeiro episódio falamos com Felipe Barbosa, cineasta da cidade de Tiradentes que fez uma mão viagem desde lá para cá, zona sul de São Paulo, para conversar sobre cinema e sobre seu novo curta-metragem, O Fluxo, que está dando muito do que falar, não unicamente aqui no Brasil, sino também lá fora. Na Colômbia, ele está participando do Festival Cine Afro 2024. Enfim, gente, isso aqui é Cinema Periférico até o fim dos tempos. Dessa vez temos um cineasta do extremo leste que fez um bom rolê para chegar aqui. Querido, como você está? Felipe? Salve, salve família, meu nome é Felipe Barbosa, tô muito feliz de estar presente aqui, apesar desse rolezão aí para chegar até aqui. É isso, estamos em casa e é isso, Zona Leste, Extremo Leste, fundão aí. Se eu te falasse, te apresenta agora para quem não te conhece, quem que é você? Meu nome é Felipe Barbosa, eu sou um jovem morador do extremo leste da capital de São Paulo. Vivi toda a minha trajetória muito correlacionada estando dentro desse território, né? Cidade Tiradentes, para quem não conhece, é o maior complexo habitacional de conjuntos habitacionais da América Latina. Então é lá onde, dentro desse cenário, que eu nasci, cresci e sempre vivenciei minhas paradas, minha relação com a minha família, com meus amigos, então tudo está correlacionado muito dentro desse território. E é lá que eu produzi meu primeiro filme, então eu acho que tem essa grande relação com o território. Falar sobre mim e também falar um pouco sobre essa minha vivência com o meu bairro ali. Velho, eu queria começar te perguntando como que começou tu gosto pelo cinema, como que tu foi cair para estudar em cinema mesmo, e agora já direcionado mais com representatividade, como tu entrou no cinema? Então, eu falo assim que o marco principal dentro do audiovisual para mim, eu acho que foi ver vários amigos que realmente ali estavam cantando funk e que queriam produzir, queriam gravar seus vídeos, né? Porque queriam se inserir ali dentro das plataformas digitais. Então, O bom do clipe musical. é, é porque, especificamente, para quem não conhece, Cidade Tiradentes é o berço do funk dentro da cidade de São Paulo. E aí, dentro desse cenário, desde quando surgiu ali, abarcou o cenário do YouTube e tal, das redes sociais, foi meio que dentro desse processo que o pessoal começou a realmente, de fato, a gravar vídeo de forma meio que amadora, ou também utilizando imagens de arquivo do Google mesmo, para poder falar, representar ali as músicas que estavam sendo cantadas ali. E aí, no meio desse cenário, eu vi várias pessoas quererem gravar seus primeiros clipes, né? Então, de forma amadora, com o celular mesmo. E aí foi da onde gerou esse boom, né? Que aí hoje, se a gente olha, por exemplo, dentro do cenário musical, do funk, principalmente funk no geral, eu falo assim, São Paulo, RJ, Minas Gerais, enfim, entre outros lugares, a produção de videoclipe que realmente, de fato, assim, que a gente vê que deu uma ênfase foi a partir desse cenário do funk de São Paulo, né? Então a gente vê, por exemplo, Condzilla sair de lá da Baixada Santista para ir gravar o primeiro clipe dele, do funk ostentação, dentro da cidade de Tiradentes. Então foi um pouco desse marco, assim, eu acho que ver essa relação entre os amigos quererem produzir audiovisual
porque realmente, de fato, eles queriam dar ênfase no trabalho deles musical, então acho que foi um pouco disso. E além disso, a minha relação com, propriamente, de assistir muito filme, né, Sessão da Tarde. Eu falo que eu acho que é o principal ali, assim, assistir a Sessão da Tarde, ou ir, por exemplo, na feira comprar DVD. Eu acho que era muito essa relação mesmo, assim. Eu falo que tem essa ênfase por conta do movimento musical, mas também eu acho que também tem essa relação, Sessão da Tarde, e essa parada de também ir numa uma locadora na época, então, porque a gente pega meio que essa fase assim de transição da juventude, né, do analógico pro digital ali. Mas como que foi, tipo, tu falou, eu quero estudar cinema, eu tava ligado que tu fez Luz da Fita, foi correndo atrás, tipo, de alguma série de cursos, né? Como que foi essa trajetória de procurar educação dentro da área, assim? Então, eu falo assim que, tipo assim, eu não tive uma trajetória linear, né? Hoje eu tenho 27 anos e tal, mas linear que eu falo assim, de sair do ensino médio e estudar cinema. Mas eu falo que eu fui começar a gostar realmente, de fato, cinema, entender cinema, depois que eu já tinha saído do ensino médio, depois que eu já tinha muito mais que 20 anos, enfim. E aí a gente não tem uma relação muito próxima de ver alguém próximo da gente que é cineasta, que produz filmes, realmente de fato. É tudo o meio que um rolê de, vamos se dizer assim, amador mesmo. Só que aí, durante o processo de eu ter saído do ensino médio, e aí eu fui trabalhar, continuando trabalhando, porque no ensino médio eu já trabalhava, mas tipo assim, trabalhando no centro da cidade, que eu acho que foi um primeiro lugar assim que realmente a gente começa a sair do território, né? Porque fica mais ou menos 33 quilômetros do centro da cidade. Então, quando a gente começa a sair do território, a gente começa a enxergar outras coisas. Outras realidades, É. né? E aí foi meio que nesse cenário que eu comecei a fazer cursinho pré-vestibular, mas ainda eu não sabia o que realmente, de fato, eu gostaria de fazer dentro, assim, da universidade, graduação. Tentei, por uns 2, 3 anos para passar no vestibular, e ali eu estava tentando economia, não sei por que eu queria, mas enfim, é porque eu entendo que eu realmente, de fato, pensava que eu queria ganhar dinheiro, porque essa era a construção que eu realmente queria que as pessoas do meu redor se sentissem bem referente a isso, né? Porque, querendo ou não, era uma visão de querer ganhar dinheiro mesmo, enfim. E aí eu não passei nos vestibulares. E aí eu meio que segui minha vida e falei, vou continuar trabalhando, e é isso. Não tinha muito ali dentro do cenário, não consegui, porque dentro do meu ensino médio, eu estudei numa escola pública, que ali tava nos índices das piores ali do vestibular, enfim, sempre estava ali, sempre nessa relação, vamos se dizer, da educação que, enfim, que a gente não conseguia realmente, de fato, levar a sério, né? Porque na escola, por exemplo, eu estudava à noite, chegava num dia totalmente cansado, porque eu já tinha ido trabalhar, trampava no centro da cidade, trabalhava ali na região da Paulista, aí depois tinha que voltar para casa para depois ir para a escola. Aí chegava lá e aí muitas das vezes os professores faltavam, aí a maioria das pessoas dentro do universo também da sala de aula também estava meio que cagando para a aula, enfim. E aí eu acho que era um pouco desse cenário, então a gente não tinha muito, não levava muito isso a sério. E aí isso se intensificou muito mais assim, eu senti o reflexo quando eu fui estudar num cursinho pré-vestibular. Aí o choque dele, eu também sinto isso a mesma coisa. Porque ali dentro desse cenário eu realmente, de fato, vi que eu não tinha estudado nada na minha vida. Que, enfim, claro que tem todas as outras questões, que o vestibular a gente sabe que é uma peneira social, que, enfim, realmente as pessoas... É tudo uma questão de, tipo assim, no passado as pessoas já estavam se preparando e tal, e ali eu não tinha estudado, assim, dentro da minha trajetória, então por isso eu também não passei no vestibular. E aí, como eu não passei no vestibular, eu juntei junto com meus amigos, que a maioria dos meus amigos que eu tenho até hoje é muito relacionado, que a gente se conheceu ou no ensino médio, ou jogando bola, ou a gente se conheceu no baile. Então eram meio que esses espaços que a gente se perpassava ali durante o fim de semana, a semana e tal. E aí, entre os meus amigos, a gente falou, mano,
que vocês acham da gente fazer um projeto, abrir uma casa de cultura, enfim, fazer um espaço onde a gente realmente, de fato, a gente possa se sentir confortável. Porque a gente ficava muito trocando muita ideia quando a gente ia pro baile, quando a gente ia pro rolê. E aí a gente conseguiu... O papo era sobre produção artística mesmo. No geral, desde sarau, enfim, assistir filme mesmo também, enfim, várias coisas. A gente só queria ter um espaço que fosse aconchegante pra gente poder conversar. E aí foi dentro desse cenário que a gente abriu uma casa de cultura na região. Você já abriu uma casa de cultura? A gente arrumou um espaço lá, uma casa que estava meio que abandonada, a gente ocupou. E aí eu fiquei, no meio desse cenário, eu fiquei cerca de 6 meses ali. Tu tinha que idade, assim? Eu tinha mais ou menos 21 anos, mais ou menos. E aí fiquei 6 meses ali, junto com os amigos, a gente fazendo vários eventos, desde festa, a slam, enfim, um monte de coisas. Produzindo. E aí, no meio desse cenário, eu ficava tirando várias fotos. Fiquei tirando muitas fotos, fazendo teste com câmera, enfim, com celular mesmo e tal. E aí chegou um momento que eu falei, eu tenho que dar um outro passo. Preciso realmente, de fato, estudar, porque eu tô gostando disso, enfim. E aí, no meio desse cenário, eu olhei, comecei a pesquisar na internet quais os lugares que tinham formação de audiovisual, de fotografia e tal. E aí eu vi que tinha oficinas aqui no fórum, que estava aberto um curso, só que o curso era no Paraisópolis. Então, aí eu olhava e falava, meu Deus, Paraisópolis, do outro lado do mundo, enfim. E aí foi até engraçado, assim, dentro da nossa trajetória, que a gente... Foi eu e um amigo, né, fazer esse curso. E a gente se inscreveu no curso. Enfim, um dia antes a gente viu que a gente não passou. Feito. E aí, quando chegou no dia da aula, na primeira aula, que era um curso de fim de semana e tal, eles ligaram pra gente, o pessoal da oficina aqui no fórum, e falaram pra gente... Você tinha interesse? Se a gente tinha interesse, que sobrou algumas vagas, mas que eles estavam... Mas ao mesmo tempo dava pra perceber que eles estavam com receio da gente, porque a gente... É longe, né? Da cidade de Tiradentes, já pensava que a gente realmente não ia fazer o curso, que não ia ter essa possibilidade. E mesmo assim, nessa que eles ligaram, eu e meu parceiro, nós só fomos. E naquele mesmo dia a gente foi lá, conheceu, e aí, enfim, nós já criou uns vínculos com o pessoal de lá, que morava lá no território. E aí eles falaram, mano, se vocês quiserem, dá pra vocês ficar por aqui quando for fazer o curso, porque o curso era sábado e domingo. Então, pra voltar no sábado e no domingo voltar de novo pra lá, ia ser muito complicado. Então, foi muito bom isso. E aí, dentro desse cenário... a gente fez a formação, produziu um curta. Não, eu também fiz que no fórum, na real. Eu fiz as oficinas mesmo, das oficinas da CPCine Neolido, 2019, por aí. 2019? Isso, 2019 e 2020. Eles fizeram um que era diretamente na Neolido, assim. Sim. Aí eu fiz não sei se tu viu, talvez, na vida, o Lampejo, que era só de um post, assim. Pode filme do post. Então, eu lembro que quando eu fiz a oficina... Foi em 2018, no Paraisópolis. E aí eu acho que em 2019 eu fiz outra oficina aqui no fórum e eu fiz na Olido. Na Olido. Não sei se teve 2 vezes, enfim. Cara, talvez seja sem conta, né? Então, não sei. Mas assim, foi muito doido porque, tipo, eu acho que a partir desse curta, dessa primeira formação, dessa vivência e tem uma parada muito legal, né, dentro das oficinas que eles levam para um festival, né, o Festival de Curtas de São Paulo. E aí, depois acontecer de assistir esse filme foi o que realmente, para mim, deu a maior motivação de eu falar assim, eu tenho que continuar produzindo, mas ali, ao mesmo tempo, eu comecei a me questionar sobre muitas coisas, né, porque eu tava na sessão e na sessão eu não via pessoas da minha quebrada. Então eu fiquei muitos questionamentos, mas isso também foi uma força, vamos dizer, foi uma força para que realmente, de fato, eu pudesse cada vez mais estudar e dar continuidade nas minhas formações. Foi a partir daí que, junto com meus amigos, meu amigo que participou também, a gente abriu um coletivo chamado Cine Social Clube, que era um coletivo de cinema itinerante. Esse cinema itinerante era um cineclube mesmo, né? É. Eu fiz
Eu fiz, acho que vocês ganharam o Vai também, não ganharam? Sim. Em 2020. 2020. Eu tinha outro, eu tava participando de um coletivo também, eu lembrava de vocês. Nunca soube o que aconteceu com vocês. Vocês conseguiram fazer as sessões? Então, a gente conseguiu fazer as Era sessões pandemia, não é? de forma online, Eita, porque infelizmente foi o que aconteceu ali. ninguém esperava, né? E aí a gente estava com a motivação real, porque a gente já fazia as exibições, né, com o Cineclube, foi daí que surgiu o Cineclube mesmo, né, do cenário da Oficinas Aqui no Fora e tal. E ali, enfim, aí a gente começou a atuar dentro do território, só que aí a gente foi tentar o Vai. Dessa que a gente tentou o Vai, em 2020, a gente conseguiu, só que aí entrou a pandemia, né? Claro. E aí todas as atividades tiveram que ser online. E a gente acreditava muito, né? Principalmente com ali o financiamento para a gente realmente trabalhar. Eu acho que a gente ia se dedicar muito mais. Eu acho que a gente teve uns pontos positivos que a gente conseguiu se conectar com vários outros coletivos de forma online, fora assim do nosso território. Mas eu acho que a nossa principal função era trabalhar dentro do território, né? Então, mostrar os filmes que traziam essa narrativa do cinema periférico, cinema dentro da cidade de Tiradentes. Então, tipo, dentro da mostra ali 2020/2021 com o Projeto Vai, a gente focou em mostrar esses filmes, né? Esses materiais históricos que ocorreram ali dentro do território. Então, desde pessoas que saíram dali e começaram a produzir cinema, a pessoas que foram ali para o território fazer filmes sobre o território. Sobre o espaço, né? E daí, na tua trajetória, tu estava fazendo Vai no Cine Social Club, daí aconteceu o quê? Tipo, como que foi esse pulo para eu vou fazer faculdade agora? Então, foi uma parada doida, que no meio desse cenário, né, 2019, eu fui fazer um Enem, sem nenhuma pretensão. Falei, vou fazer de teste, não tô estudando mais, tô fazendo cursinho, enfim. Vou fazer. Só que no Enem de 2019 caiu um tema que para mim foi o crucial para que eu realmente pudesse passar no vestibular, que foi o acesso e a democratização do cinema no Brasil. Eita, pô. E aí eu fiquei assim, eu confesso que na hora eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo muito preocupado, que quando eu abri lá a prova do Enem, a primeira coisa que eu fui fazer foi olhar o tema da redação, para começar a pensar. E aí ia fazendo que eu tinha muito essa dinâmica de olhava o tema, começava a pensar e ao mesmo tempo já ia respondendo as outras questões. Só que na hora que eu olhei isso, eu falei, meu Deus, tô preocupado porque eu tenho muita coisa para falar e não sei se eu vou conseguir ser totalmente sintético, né, dentro da redação. Mas no final deu certo, enfim, era uma coisa que eu tava vivendo ali no dia a dia, né, com o rolê do Cineclube, do Com a Cine Social. produção, né, na pele tu tava sentindo que era. E aí eu acho que eu saí muito, acho que foi das poucas provas que eu saí muito tranquilo, porque eu fui muito tranquilo, porque era uma prova, tipo, uma prova qualquer. Tava testando, assim. E aí caí esse tema, eu saí muito tranquilo, e aí eu vi as pessoas falando, enfim, que a maioria das pessoas, né, que estavam prestando um vestibular, pelo menos que eu vi ali no dia, tipo, por que esse pessoal tá trazendo esse tema sobre cinema? E eu sou, tipo, Eu lembro. Eu só ouvindo as pessoas falando, sabe? Então, e aí foi por conta disso que eu passei no vestibular, né? Aí no começo do ano de 2020, antes de começar a pandemia, inclusive eu tava no corre para realmente entregar os documentos. E aí, inclusive eu tinha passado no Senac, audiovisual em Santa Amaro e tal. No curso do Senac? Não, de audiovisual. A Cris ali fez animação no Senac. Não, é muito massa lá. O Senac eu achei um espaço bem legal. É tudo cria do Senac. Bolsa a gente fez vários técnicos. Pode crer. Com bolsa, né? Sim, boto fé. E aí o que aconteceu? Foi até engraçado porque no dia que eu tava entregando a documentação foi o dia que... Fechou tudo. Aí quando eu cheguei lá... Em Rio? Não, que eu cheguei no Senac. Quando eu cheguei no Senac, tipo assim, já tava tudo fechado. E aí, por isso que eu acho que eu não tive nem, tipo assim, nenhum retorno referente ao curso, porque eu nem sei se a minha documentação chegou lá. Enfim. E aí eu acho que era o que era pra ser, né, mesmo. E aí eu também, ao mesmo tempo, tava num cenário que eu tava querendo fazer ciências sociais. Cara, eu tô nessa mesma vibe, meu Deus, continua, velho. Que era um curso que realmente eu gostava, assim, enfim... Tinha amigos que estavam fazendo também, enfim, acho que era uma parada muito legal. E aí eu já tinha passado ali na UF, né?
lá na Universidade Federal Fluminense. Conheço, sim. Só que eu não fui porque foi uma parada assim, recebi que tipo, eu passei, só que eu não tinha, vamos dizer, a estrutura pra realmente assim, do nada passei e já vou me jogar pra lá. Então não A sabia o que mudança, fazer. outro estado, É. tudo. Enfim, que eu nunca tinha morado em outro estado e tal. Enfim. E aí eu deixei meio que no gelo, assim, falei, vou esperar um tempo. E aí abre o Sisu no meio do ano. E aí, ao mesmo tempo, eu fui conversar com umas pessoas que, por exemplo, Yuri Costa, não sei se você conhece, e o Lohan Dias, são dois jovens lá da UFRJ que fizeram o curso de comunicação social em rádio e TV. Que lá é um curso de comunicação que você faz o ciclo básico com o pessoal que vai ir para publicidade, que jornalismo e pá. E produção editorial. E aí depois você escolhe, né, qual área que você quer seguir realmente de fato. E aí eu vi que o curso estava com uma nota baixa e baixa comparado ao cinema na Universidade Federal Fluminense, né? E eu vi que também tinha a possibilidade de estudar no noturno lá, enfim. Aí eu fui vendo essas paradas e eu vi que, por exemplo, o filme do Lohan, o filme do Yuri já tava, tipo, rodando vários festivais internacionais e tal. E aí eu fui conversar com eles, porque eles tinham feito o curso de comunicação social. E aí, tirei minhas dúvidas e falei, vou esperar o meio do ano e vou tentar. Claro. E aí foi a parada que deu certo, aí eu passei, enfim, não passei assim de cara, assim, já na primeira lista, enfim. Lista de espera e pá. Pode crer. E aí, passei na lista de espera. E aí o bom, infelizmente, falar isso da pandemia, que me deu esse espaço assim, para me preparar realmente de fato, em meio de todas aquelas inseguranças, enfim, tá morando com a minha família toda, enfim, todo um pessoal do grupo de risco e tal, mas ao mesmo tempo eu tava trabalhando na pandemia. Tu tava trabalhando do quê? Eu tava trabalhando numa escola de enfermagem, fazendo um trabalho de social media numa escola de enfermagem. E aí era muito doido porque era presencial, e aí tinha alunos que já estavam estagiando em hospitais. Durante a pandemia. Durante a pandemia. Imagine, foi um cenário muito crítico, mas aí, enfim, as aulas começaram online. E aí eu fiz um ano e meio online. Um ano e meio? Nossa. Que foi o ciclo básico. Isso, de certa maneira, para mim foi muito bom, porque deu esse tempo para me preparar realmente, de fato, para ir para lá. E é isso, porque é muito complexo. Rio de Janeiro, enfim, é outro lugar, enfim. Eu já venho de um território que é totalmente diferente, eu já vejo que, enfim, eu enxergo, por exemplo, a cidade de Tiradentes como uma cidade mesmo, né? Claro. Então, porque ela é muito grande. Enfim, lá no censo de 2010 já fala que tinha cerca de 210 mil habitantes. Nossa. Então, imagine hoje que a gente já está em 2024. 24. Então, a gente já deve ter pelo menos uns 500 mil aí. Deve. Velho, como esse choque de... Quando já acaba a pandemia, né? E tu tem que morar lá em Rio. Como tu sente a diferença entre Rio de Janeiro e cidade de Tiradentes, assim, no nível de... E também na faculdade. Eu falo na perspectiva de quando você entra na faculdade, tem que sustentar lá, sabe? Não é tipo quando tu acha que já passou e dá de boa, sendo que, sabe? Então, foi muito essa parada de se preparar. Eu acho que isso foi muito importante para mim. Mas também teve a questão que, quando eu realmente, de fato, fui lá pro presencial, foi um cenário que eu consegui realmente uma bolsa de auxílio moradia. Então, isso ali já me deixou muito mais tranquilo. E aí, sei lá, Deus, não sei, Deus escreve o certo pelas linhas tortas. Enfim, é o que o pessoal sempre fala. Mas aí, no mesmo cenário, eu consegui também um trabalho na SPCine, de agente cineclubista. Eu tô ligado. Como que é esse processo? Então para mim foi muito doido, assim, porque eu já tinha trabalhado com o cineclube, já tinha feito um rolê do cineclube. E aí eu tentei a SPCine uma vez... Aí não deu certo, e aí quando eu tentei novamente, que foi bem no cenário que eu passei para a universidade e já estava presencial, eu só pensei no quê? Eu pensei que vou tentar, vamos ver se vai dar certo. O problema é que eu vou estar em outro estado e como que eu vou fazer essa parada acontecer. É 2 vezes por semana, alguma coisa assim, né? Então, é que na verdade você faz meio que o processo da curadoria e você conversa, por exemplo, com as casas de cultura
para fazer essa articulação sobre questão de datas, né? Claro. E aí, enfim, foi uma articulação de conversar, por exemplo, Casa de Cultura do Hip Hop Leste, enfim, eles têm muitos eventos no fim de semana, porque é um espaço cultural que tem muitos festivais, muitos shows e tal. E aí, fazer esse diálogo, que data, que possível que eu conseguiria fazer, e aí também... A ponte, né? E aí eu já pensava em fazer um esquema de fazer as 3 sessões num fim de semana para que realmente não precisasse ficar toda hora voltando, e porque a boa parte, assim, vamos dizer, do trabalho é fazer essa articulação de trazer filmes, trazer cineastas e tal. E, por exemplo, a SPCine, ela já tem uma plataforma de já ter alguns filmes que já está de muito mais fácil contato. Porém, entretanto, eu, na minha perspectiva, Felipe Barbosa, eu falei... eu tenho que procurar filmes de pessoas que realmente, de fato, que dialoguem com o território. Claro. Então, aí eu buscava trazer cineastas, trazer filmes que focavam sobre questões de cinema periférico, para ter essa exibição. Tipo quais? Tipo Lincoln, o André? Sim, totalmente. Eu chamei o Lincoln na época, só que infelizmente ele não pôde participar. Quem participou foi o Adriano. Pode crer. Enfim... e teve várias outras pessoas, e foi muito da hora, assim, porque eu trouxe também essas conexões, por exemplo, do Rio de Janeiro. Então, pessoas que vieram do Rio de Janeiro para lá pro território, para exibir os filmes também. Enfim, o próprio Yuri, que eu tava comentando, que desde aquele processo de entrar na universidade, depois consegui levar o filme dele lá, e ele participar do debate depois, eu acho que era mais legal, assim, no sentido de fazer essa conexão do território. Então, as pessoas... do próprio território poder se conectar com esses cineastas, né? Sair meio que, por exemplo, que às vezes quando a gente vê, pelo menos quando eu vi assim sobre audiovisual, via uns cineastas, diretores, um lugar muito intocável, né? Claro. Endeusados, né? Tipo, eles botam eles num patamar, né? Totalmente. Só que hoje, fazendo esse rolê do cineclube, também tendo essas outras pessoas que, né, são da periferia, produzindo a parada, eu acho que é o que realmente, de fato, assim, vai mudando um pouco mais o cenário. Então, quando eu via meus amigos, por exemplo, que colam no baile, que muitas das vezes nunca nem foram numa sala de cinema, mas estarem lá assistindo, vendo essas representações de cinema e podendo dialogar, e depois poder colar no bar, conversar, tomar uma e falar sobre qualquer coisa, eu acho que isso, de certa forma, amenizava ali. Claro, e dentro desse próprio processo da curadoria que tu foi fazendo, de conversar com o próprio território, o Fluxo fala sobre isso também. Tipo, é um reflexo da tua perspectiva da cidade de Tiradentes. Como nasce o Fluxo? Então, eu falo que o fluxo ele nasce muito desse diálogo, dessa conversa de estar no meio do rolê, de tipo, estar no baile. É uma coisa que eu falo que o baile foi um dos primeiros lugares, os primeiros espaços que realmente eu pude criar vínculos, amizades, desde várias histórias, enfim, muitas histórias. Até hoje eu vou no baile, assim, porque eu acho que é um dos poucos lugares que consegue realmente, de fato, reunir todos os meus amigos. Porque, infelizmente, eu marcar um rolê para ir no centro, dificilmente eles vão querer ir, porque é longe, porque é caro também para chegar lá. Enfim, tem todas várias outras variáveis. E aí, quando você tá na quebrada, é muito mais fácil de reencontrar todo mundo. Então... e aí o fluxo ele nasce meio desse cenário, dessas conversas, né? De estar no baile e falar, mano, a gente precisa fazer um registro sobre isso, porque a gente ficava gravando muito, assim... teve uma fase muito da nossa vida de ficar gravando stories do baile, e aí as redes sociais aparece lá como lembrança, 1 ano atrás, estava tal, baile, não sei o quê. E aí, quando a gente via isso, a gente sabe que, tipo, pra nós, cada baile é um baile mesmo, tá ligado? É, tipo, diferente, não é a mesma história, nem todo mundo vai estar junto, enfim. Então, cada baile é uma história diferente. Então, a gente via isso muito dessas memórias, e aí a gente queria meio que retratar isso, dessa memória, né, de como que era essa vivência, né, porque... o fluxo, ele busca muito, assim, o filme, né, em específico, ele busca muito trazer essas memórias do passado, né, de como que foi criado esses vínculos, essas amizades, e como o baile também é esse espaço para poder realmente, de fato, se expressar.
Através da dança, tipo, e através das Da conexões, dança, né? da música, da moda, enfim, todas essas conexões que estão muito, muito atreladas, né? Porque, por exemplo, hoje, se eu vou num baile e toca uma música, por exemplo, de 2010, a gente vai começar a ter muitas memórias do nosso passado, entendeu? Então, eu acho que ele tem essas marcas, assim, referente à música, por exemplo, a roupa mesmo. Você tá usando, vamos dizer, uma camisa da Lacoste de seleção de países, enfim, que foi um marco de uma geração de 2011. Então, quando a pessoa vê, ela já lembra automaticamente dessa época, essa relação do tempo. Quando tu foi escrevendo, tu já pensava nessa estética? Porque o filme em si mesmo tem muito de direção de arte, tem muitos detalhes já construídos dessa referência dessa época. Tu já foi pensando nisso quando tu foi escrevendo o roteiro? Sim, sim. Até porque por exemplo, o nome mesmo Fluxo é até uma parada do passado mesmo, né? Porque hoje o pessoal chama mais de baile, enfim, chama de outras formas, né? O fluxo era um termo que a gente utilizava muito no passado, então. Então era meio que, vamos se dizer, como se fosse um túnel do tempo, entendeu? E aí a gente já foi pensando, eu acho que a gente poderia explorar isso nesse sentido de trazer tal roupa, tal tênis, porque eu acho que isso vai remeter a essa lembrança. O filme ele também trabalha muito com essa questão da trilha, né? Então a trilha é muito sobre o que a gente ouvia muito dentro do território. Então, por exemplo, quando eu falei lá no começo que eu via os caras gravando os clipes de celular, foi uma coisa real, assim, que a gente viu, a gente vivenciou, que não era para ser um clipe, era só porque um mano levou um Camaro na quebrada. Então, tipo, quando esse carro apareceu na quebrada, pra nós foi, tipo, um marco. Meu Deus, era uma coisa, tipo, impossível ter um tipo desse carro dentro do nosso bairro. Era uma coisa, enfim, coisa de outro mundo. E aí o mano começou a cantar na frente do carro. E aí gravaram esse vídeo. Esse vídeo, tipo, estourou muito. E aí foi no meio desse cenário, assim, que a gente pensou, mano, a gente tem que trazer essas memórias desse passado, enfim, porque isso marcou muito, assim, minha geração de, tipo, eu lembro que eu tava entrando no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, então era, assim, por exemplo, pra Zona Sul é o Racionais, enfim, isso ainda também tem na Zona Leste também, mas o funk em si, de pessoas do território, que foi dali que surgiu, era o que era a trilha sonora do nosso dia a dia. Então, tá indo pra escola, ou você tá em casa, assim, muito de boa assistindo um filme, sei lá, fazendo qualquer outra parada. Vai passar um carro tocando a música da época, entendeu? E isso até hoje, né? Então, e aí eu sinto, principalmente com essa parada do engajamento do filme, de trazer à tona isso, meio que os bailes, as pessoas estão meio que retornando a ouvir esses sons, né? Retornando essas memórias dessa época. Como foi? É uma coisa que eu vejo desde a perspectiva de direção mesmo, que é bastante complexa. Como tu conseguiu dirigir os moleques para... Tipo, porque a cena, todo mundo tá, tipo, dançando mesmo, tá feliz, focado. Como foi dirigir todos os moleques aí, tipo, todo esse grupo de pessoas? Então, isso foi uma parada muito complexa também, porque eles são totalmente outra geração. Claro, tipo... Então as músicas que eles escutam, os funks que eles escutam é totalmente diferente dos funk daquela época. Os passinhos que são utilizados hoje é diferente dos passinhos daquela época. Então foi uma coisa de tentar fazer uma releitura, né, desse passado. Então eu lembro que toda aquela escola, inclusive, eu estudei lá 8 anos naquela Tu escola. voltou para a escola onde tu estudou? Aham. Caramba. E aí, ali eu lembrei, né, de como que era no intervalo mesmo. Era aquela parada mesmo, no intervalo que tinha disputa de dança. Tinha outras coisas mais também, enfim, o pessoal ficava jogando bola, enfim. Mas era muito essa relação, assim, do passado. E ali a gente passou nas salas de aula. Primeiro a gente pediu autorização da escola, expliquei e tal. E aí eu comecei a passar nos nono anos, porque o pessoal que já ia sair, que é uma escola da prefeitura, então era o último ano deles, e que eles iam pro ensino médio, né? E a gente tem todo um debate também como que tá o rolê do ensino médio e tal, enfim,
porque é isso, né? Reformas do ensino médio e tal. E a gente queria trazer uma outra perspectiva, né? Principalmente para esse pessoal que, infelizmente, já estava saindo ali da escola. E aí a gente foi passar nas salas de aula explicando o projeto. A gente usou a narrativa, por exemplo, de apresentar, falar sobre sintonia, falar dos filmes Escola da Quebrada, O mais porque popular para conseguir... para trazer esse entendimento e também já trazer o debate ali. Pessoal, vocês já se imaginaram fazendo um filme e tal? E aí a gente foi meio que plantando essa sementinha e até um momento que realmente a gente falou, ó, vamos marcar os dias de teste de elenco, a gente voltou lá com o pessoal, explicamos, falamos sobre o projeto. E aí muitos alunos saíram da sala no sentido do que vou matar a aula, né? Vou, enfim, não vou ficar lá, não vou ficar na sala, porque a aula que tá tendo lá sobre história, a aula sobre geografia ou biologia é chata. Vou lá que vai juntar várias turmas do 9º ano e vamos ficar lá conversando. E aí, isso que foi o mais da hora de tudo, porque principalmente os alunos que são vistos, vamos se dizer, os mais bagunceiros, os que mais não prestam atenção na sala de aula, foram mais esses alunos que mais participaram durante o projeto. Né? E aí a gente tentou fazer essa conversa, esse diálogo, ler os textos, explicar como que era para fazer, mas aí ao mesmo tempo a gente já ia analisando quais perfis se encaixava muito mais com os personagens adultos. Porque a gente já tinha os personagens adultos. Já foi primeiro escolhido o elenco adulto antes da gravação? Sim. E, por exemplo, qual foi o processo da cena da... Porque já tem essa cena romântica, né? Dentro da escola. Tu já pensou nessa cena relacionada com a cena que era do personagem principal, que tipo que tem um relacionamento que terminou recentemente? Esse é um reflexo de alguma coisa que aconteceu contigo? Não, eu acho que não só comigo, mas eu acho que era uma parada que com os meus amigos mesmo. Que tava no... Como eu falei, o baile era muito esse espaço para que realmente, de fato, é um dos poucos espaços, que nem salão de barbeiro ou o baile era um dos poucos espaços que, principalmente ali, os homens negros, né, os jovens negros, poderiam realmente, de fato, serem abertos, falar sobre os seus sentimentos, né? E aí eu vim muito nessa reflexão, porque, tipo assim, eu fui trazendo muito essa história e aí eu conversava com meus amigos também para ver o que eles achavam. E eles falavam que era muito real, de tipo, mano, eu ia no baile, não sei o quê, porque, enfim, tô na mó deprê por causa da mina e tal. Então eu acho que foi muito esse rolê. Não só comigo, tem algumas questões que aconteceram comigo, mas assim, mas com as pessoas ao meu redor também. Então, acho que a história, ela toca nesse ponto porque é um ponto que não aconteceu só comigo, aconteceu com várias pessoas ao meu redor. É um ponto necessário ser tocado. Como foi, dentro desse processo, quando tu foi escolher as pessoas que iam atuar os personagens, como tu escolheu elas? Porque, tipo, todos parece que se conhecem, né? Tipo, que já tem uma relação anterior. Então, no começo, eu tentei focar realmente em todos os meus amigos que estavam ali do meu lado. Eu falei, vamos fazer um filme. E de tudo começou, eu lembro que foi até num grupo do WhatsApp, que era o grupo que a gente usava pra rolê, ó. Tipo, chegava sexta-feira, ó, vai ter tal lugar, vamos se encontrar, vamos ir beber, vamos fazer essa parada. Enfim, aí do nada a gente conversou no baile e tal, e aí a gente chegou, passou a parada do baile e a gente falou no grupo, no WhatsApp, ó, esse grupo aqui a gente vai usar pra fazer o filme. E é o grupo que existe até hoje, inclusive, que é o que a gente se organiza no geral, assim, sobre o filme. Mas, inclusive, tem todas essas conversas salvas, assim, de como que começou. De como começou. Daria até um outro filme só para falar sobre todas essas questões ali de começo. E a escolha foi basicamente isso. Só que, infelizmente, durante a trajetória, alguns dos meus amigos não se sentiram, vamos se dizer, confortáveis, né? De estar em frente às câmeras, enfim. E aí foi mudando. E aí eu fui chamando outras pessoas. Porque, por exemplo, o protagonista, que era para ser o protagonista até então, que é o Gabriel, que é o diretor de produção, ele, infelizmente, ele estava trabalhando muito. E aí ele não ia conseguir participar das gravações. E aí teve que procurar outra pessoa. E aí, enfim, foi acontecendo coisas assim de adaptações, até que, por exemplo,
O Rodrigo, ó, os três personagens principais, eles não eram amigos, eles não se conheciam. Só que eu acho que foi muito essa dinâmica Do espaço, né? do espaço, do território, essa vivência, de ser uma vivência cotidiana. E aí também eu acho que foi uma conversa que a gente teve de tipo, quando eu escrevi os diálogos, eu pensei de tal maneira, que era uma coisa que a gente via no nosso dia a dia. Porém, entretanto, no meio dessa conversa eu falei, ó, vocês vão adaptar da maneira que vocês falam. Tu deixou eles livres para falar o diálogo como eles quiserem. Eles tinham uma base do que eu pensei nessa parada dessa maneira. Mas vocês vão falar de uma forma mais livre para não ficar totalmente engessado, porque a gente ia ficar. O meu medo realmente, de fato, era que realmente, de fato, ficasse fake, né? A história. Então, trazer realmente uma questão de naturalidade. E aí foi o que aconteceu. A gente fez os ensaios, eu acho que o único problema que eu acho que no meu próximo filme é trazer essa questão de ensaiar muito mais, porque, enfim, a gente ensaiou poucas vezes e aconteceu do natural, foi desenrolando ali durante as gravações e tal, foi criando esses vínculos e tal. Mas, tipo, é que a forma em que eles atuam parece que eles se conhecem há muito tempo. Eu achei que eles eram amigos teus, sabe? Tipo, de um grupo de amigos. Não, é porque, tipo assim, tem pessoas, por exemplo, os que realmente que estavam bem no começo mesmo, eles decidiram até ficar atrás das câmeras. E aí, enfim, porque para eles foram uma pressão que eles não imaginavam, que quando a gente começou, a gente falou que a gente ia gravar com celular, que a gente ia fazer uma parada muito relacionada ao que a gente já estava pensando ali do começo, né? Gravar como se fosse stories e tal. Só que aí, quando foi acontecendo a proporção, as pessoas que foram entrando dentro do projeto. Eu lembro, não lembro se li algum espaço que o projeto também teve patrocínio de uma produtora ou alguma locadora, alguma coisa assim. Sim. E aí o processo foi chegando. E aí a gente conseguiu, por exemplo, uns equipamentos com uma locadora. E aí eram as câmeras que eram, tipo, extremamente gigantes. Então isso, de certa maneira, foi meio que gerando, vamos dizer, uma crise neles, porque, meu Deus, a gente só pensou que seria com o celular. Enfim, e aí tem toda essa relação, né? Como que a quebrada também vê as câmeras, vê cinema, porque é isso, né? Você sabe que você não vai ficar andando na quebrada com uma câmera. Por mais pequena que seja, já incomoda. E aí você vê uma câmera que é, tipo, Vocês gravaram extremamente com gigante. Hã? Vocês gravaram com qual câmera? Alexia. Ah, caramba, uma Alexia. Para o teu Tá. primeiro curta, mano. Pelo amor de Deus. Não, mas não é das mais novas, é Mas das uma mais Alexia, antigas. mano. Tipo, uma... Enfim, as coisas só aconteceram. Eu mesmo não esperava, só aconteceu. E eu acho que esse que foi a parada do projeto, né? Que todo mundo que chegou junto, chegou porque realmente via que era uma possibilidade, mano, de retratar sobre o território. Existiam outros filmes e tal, porém com a narrativa que a gente queria buscar, era uma narrativa totalmente diferente, porque trazia uma parada do funk, já existiam as outras paradas, mas a gente queria fazer um recorte mesmo da vivência dentro do baile. Então, eu acho que essa aqui foi a parada totalmente diferente, porque é isso. O funk é a trilha sonora real da cidade de Tiradentes. Não tem como falar assim, cidade Tiradentes, não tem como não falar sobre o funk. Até por conta de todos os históricos, né? De quem que surgiu lá, né? O funk ostentação surgiu lá, né? Os MCs Beck de BG3, que dita até hoje a estética, né? Por exemplo, das marcas Oakley, por exemplo, o óculos Juliette, que é uma coisa que é hoje, vamos se dizer, comum, até em outras classes, né? Ele marcou moda, né? Marcou um patamar do que ele ia ir pra frente, assim. Sim, sim. E aí as citações, né, a forma de utilizar dessas marcas foi o que ditou até hoje, né? Então não tem como falar que isso não está relacionado. Dentro do fluxo, eu queria também falar sobre a montagem. Tem vários momentos, tipo, que são bastante interessantes, mas tem um momento bem específico que é quando eles já chegam no baile, que tem uma montagem muito
muito trabalhado em pós-produção, em efeito também, sabe? E tem outro momento também que me explodiu. Isso não me esperava. Eu tava assistindo e o cara pega e vê a história da ex dele, né? Aí quando abre a tela, é tipo, é muito legal, porque tipo, a tela abre e o joelho do amigo tá recortado o joelho do amigo. Esses detalhes foda, sabe? Mas como foi esse processo de montagem mesmo? Como tu foi escolhendo isso? Então, eu acho que a gente trabalhou muito com a nossa realidade do que a gente tinha. Eu falo que poucas pessoas sabem, mas esse filme foi gravado em 2 dias. Então, ele foi totalmente crítico, porque foi em muitos lugares. E como aconteceu esse rolê da locadora Topar. emprestar os equipamentos, a gente falou, mano, vamos gravar em 2 dias, porque não vamos ficar pedindo muita coisa, porque eles já estão cedendo coisa demais pra gente fazer a parada acontecer. E eu acredito que, por exemplo, se eu pudesse fazer esse filme com dinheiro, eu faria esse filme pelo menos em 4 dias. Tipo, mas esse filme foi feito sem dinheiro? Sem nada? Praticamente sem dinheiro, porque 1.000 e poucos reais não é dinheiro. Nossa, né? mas para o que vocês conseguiram, tipo... Não, a vontade a vontade é, compensou milhares, entendeu? A velho. vontade, a disposição, enfim, muita coisa. Acho que, tipo, foi isso e fora o rolê, né, de ter os equipamentos e tal. Claro. Mas assim, eu falo assim a princípio, né? Porque ali no cenário das gravações foi 1.000 e poucos reais. Aí depois a gente conseguiu uma vaquinha para repor esse dinheiro e tentar finalizar o filme, né? Então fazer um rolê de pós e tal. Mas o rolê da montagem, eu acho que ele tá muito relacionado à parada das referências que a gente tinha de videoclipe. Então, que eu acho que foi o real que a gente buscou realizar. Mas é porque eu senti que a cena do baile é que foi muito complexo a gravar no baile. Enfim, primeiro que tem, né, todo o rolê de fazer uma solicitação para poder gravar no baile. E a gente sabe como que funciona nas quebradas, qual que é o sistema, né, para poder fazer isso. A gente conseguiu a solicitação. E aquele dia especificamente era o dia do aniversário da cidade de Tiradentes. Então, realmente ia acontecer um baile, enfim. E aí lotaram, assim, o baile. E aí, naquele dia, a gente tinha especificado que o baile ia ser na Rua da Sorte, né? Que é a rua mais conhecida da cidade de Tiradentes, enfim. Só que naquele dia, a polícia estava lá na esquina da onde ia ser o baile. E, infelizmente, nenhum carro estava passando, nenhuma pessoa estava passando. A gente não tinha como pensar muita coisa. Vamos gravar umas cenas, nós gravamos lá na Rua da Sorte, lá no final, que é aquela cena lá que eles estão sentados, que você falou do Stories e tal. Isso é lá na Rua da Sorte. E ao mesmo tempo, pensando, mano, a gente vai dar um jeito de gravar aquilo, porque infelizmente a gente tem que gravar, porque tem que devolver os equipamentos. E aí, um pessoal que estava com a gente, que era do nosso projeto, já foi lá para outro lugar, que é na 15G, que lá tem um outro espaço que tem baile dentro do território, porque o território, a cidade de Tiradentes, ela é muito grande e tem vários bailes, então, tipo assim, geralmente acontece baile pelo menos em 3, 4 lugares, assim, tipo, dentro do território, ao mesmo tempo. Então, e aí naquele dia, tava começando a encher essa rua, 15G, e aí a gente falou, mano, vamos pra lá. Depois que a gente gravar a cena ali, a gente já tava o dia todo gravando. E a gente tinha que gravar rápido, porque o pessoal tinha que devolver os equipamentos. No mesmo dia. Eita. E aí a gente gravou a cena, conseguiu reunir um pessoal, não conseguiu reunir o máximo de gente possível que a gente ia reunir, que a gente ia fazer na Rua da Sorte. E aí todas as pessoas que estavam ali aparecendo na cena do baile, especificamente, eram tudo amigos meus. E aí a gente conseguiu gravar muito de boa, porque eu acho que era essa parada, mas a gente gravou muito pouca coisa. Então, o que a gente conseguiu fazer foi na hora da montagem, pensar como que a gente vai fazer isso, porque eu acho que o baile, ele tinha que realmente, de fato, ter uma ênfase. Mas, ao mesmo tempo, é um curta, né? Então, não tem como ficar muito tempo também ao mesmo tempo. Então, tinha que ter uma dinâmica. Então, a gente olhou os videoclipes, a gente foi se baseando muito em videoclipe, porque eu acho que aqueles efeitos é uma coisa muito real que a gente vê, principalmente o funk, assim, funk da nova geração, vamos se dizer, do MC Lan pra cá, que eu acho que já vem
vem tendo, tipo, vários clipes, assim, que tem esse rolê, né, de pós-produção pesada. que eu acho que é o que diferenciava ali. E aí, basicamente, aí também a gente descobriu que a gente tinha algumas fotos também, os materiais de arquivo, na hora da montagem, e a gente incorporou isso na base da trilha sonora ali. E a conclusão social que tu fala da notícia, do que aconteceu, já estava no roteiro, tu decidiu na montagem? Então, a gente realmente, de fato, na hora que eu tava escrevendo o roteiro, eu imaginei de trazer, tipo assim, a polícia invadir o baile. Só que durante o processo ali, antes da gravação, poucos dias, assim, que o roteiro eu escrevi num laboratório da universidade lá em 2021, tava no meio da pandemia. E aí deixei guardado. E aí só em 2023 que eu fui realmente, de fato, falei, não, vou gravar e tal. E ali eu não fiquei pensando muito sobre esse tema em específico, né? Sobre trazer à tona sobre as questões do baile da 17. Mas ali, durante o processo, eu falei, eu acho que para não ficar uma coisa muito fake, como que a gente ia trazer, por exemplo, da polícia invadindo o baile? Claro. E a gente não queria realmente, de fato, fingir isso, né? A gente queria trazer o real ali e trazer ao mesmo tempo a reflexão. Então, poucos tempos antes da gravação, a gente começou, eu conversando com um diretor de fotografia, como que a gente ia fazer isso? Aí eu falei, acho que um material de arquivo, pesquisar materiais de arquivo, de imagens do que aconteceu, não só no baile da 17, mas de como outros bailes, né, dentro da nossa trajetória, a gente vivenciou isso. Eu, como um adolescente muito inconsequente, eu ia pro baile e às vezes eu torcia Para que chegara a polícia. para que a polícia chegasse, porque ia me dar adrenalina ali, tá ligado? Mas ao mesmo tempo era muito problemático, porque infelizmente muitas das vezes eu sempre fui muito desse rolê do baile, né? E aí eu ia pro baile em vários outros territórios. Então, tipo, ia pra Zona Sul, eu conheci vários lugares, tipo, baile da Marconi, Zona Norte, enfim, Elipa, baile da 17 mesmo. Inclusive, eu só fui fazer oficina no Paraisópolis sobre audiovisual porque eu conhecia o Paraisópolis por causa do baile, entendeu? Então era o baile que me conectava com as coisas. E infelizmente, muitos desses lugares que na época, muitas das vezes eu ia pro baile, que não existia Uber, não tinha como voltar para casa, chegasse lá, tava cheio de polícia, a polícia moiasse o baile e não tinha como voltar para casa. E tinha que ficar por lá até dar o horário Do trem ou... entendeu? Então, e aí ao mesmo tempo eu fiquei pensando, porque eu não, ao mesmo tempo que eu gosto, principalmente da última temporada assim do Sintonia, do que tem apresentado, porque eu acho que agora eles têm agido com muito mais naturalidade, ao mesmo tempo teve uma fase assim do Sintonia que eu via que era uma parada muito fake, principalmente as cenas de baile. Então não queria aparecer essa representação de uma forma fake, né? Eu queria trazer de uma forma muito mais natural. E aí, por isso que a gente partiu para esse princípio da cena do meio que documental, né? Porque são materiais de arquivo e também suscitar o debate sobre essas questões, né? Então, aí, inclusive, pedir autorização. Tu pediu autorização para a polícia? Não, pedir autorização para as mães dos jovens. Aí também. Sobre o que aconteceu e tal. Porque, né, esse debate meio que dentro do movimento funk, assim, principalmente eu falo assim, movimento funk citando mais os artistas, né? Porque, infelizmente, eles que ganham muito mais dinheiro, né, com essa parada. E, infelizmente, quem tá morrendo tá no baile, tá curtindo, ouve os sons. E essa é uma parada muito recorrente e foi deixada de lado, né? Aconteceu a parada... Tipo, já fez 4 anos que aconteceu isso e ainda tá tendo essa parada dos julgamentos e tal. E aí eu acho que era pra também uma forma também de trazer à tona, através de uma produção audiovisual, trazer à tona esse debate, né? Às vezes, infelizmente, tem que chocar para que eu acho que as pessoas se situar, dar uma chacoalhada e falar, ó, essa parada aconteceu, essa parada já aconteceu em vários outros lugares. Tem um baile lá chamado Baile do Beira-Rio, lá em Guaianazes, que é perto da minha casa também, porque eu moro nessa divisa, Guaianazes e Cidade Tiradentes. E
uma mina tomou um tiro de borracha no olho e ficou cega. Eu já ouvi. Não ouvi, mas eu vi no. Tem um. Eu já sei dessa história. Então, tipo, é uma coisa que é recorrente, que acontece. Eu tenho vários parceiros meus também que, pelo milagre, tipo, tomaram um tiro de borracha lá na cidade de Tiradentes mesmo, na Rua da Sorte. E que é o mais doido. Foi um dia que ele só tava passando no baile, fui falar com um parceiro, porque naquele mesmo dia tava nascendo a filha dele. E aí, tipo, ele tava pra ir pro hospital, ele foi falar com o parceiro, aí do nada a polícia invadiu, jogou lá a bomba lá e pegou na cara dele. Imagina o cenário. É essas coisas que são coisas cotidianas que acontecem. Então, acho que era suscitar esse debate e é isso. Aí também partir pro lado documental porque a gente queria trazer o real ali. Velho, já a minha produção tá falando pra eu cortar. Eu só queria falar, bicho, quais são são duas perguntas. Qual é o teu projeto atual e qual é o teu sonho? Então, meu sonho, acho que a princípio, eu acho que é viver realmente de fato do audiovisual. Eu acho que também trazer outras pessoas que são próximas a mim dentro do meu território para esse cenário, porque eu acho que também é uma possibilidade. Então, sei lá, abrir uma escola de audiovisual dentro do meu bairro, assim, e trazer esse rolê dessa formação. E é isso, eu acho que a princípio esse é o meu sonho, assim, viver dessa parada, fazer muitos filmes. Eu acho que Cidade Tiradentes não é só o funk, tem várias outras coisas para trazer. Mas, enfim, nós usou essa narrativa no sentido do que para que as pessoas também possam olhar pra gente e também ver que também é uma possibilidade, porque eu acho que o funk também é o que conecta com o geral. E hoje eu tô com o meu projeto novo, que eu tô mandando, inclusive, pro edital do Vai. Esse ano, né? Tá aberto, né? E aí é um curta de terror que vai trabalhar também com essa questão da relação da memória do bairro e a relação, por exemplo, da própria roupa, né? E essa linguagem do funk mesmo. Eu não vou falar muito, não vou me estender muito, mas assim, é essa parada aí que estou planejando para esse ano. Espero ganhar o edital, que eu não quero fazer mais filme sem dinheiro. Vai 2? Vou tentar o Vai 1, coisas mais leves assim, porque, enfim. Mas a vontade é que realmente, de fato, a gente consiga realizar e ter o mínimo para fazer acontecer. É isso, velho. Bora, sorte na caminhada. Minha produção tá me olhando. Família, esse foi o primeiro episódio. O Felipe é o padrinho dessa temporada. Obrigado, família. A gente se vê semana que vem. Abraço. Valeu!